Olá, meus queridos! Muito bom ter você aqui para juntos continuarmos a nossa leitura no Evangelho de João. Nós estamos vendo Jesus se mostrar, se revelar. E no texto de hoje, a multidão reconhece quem é Jesus. É o texto da entrada triunfal. Jesus Cristo é o nosso Rei, assim como veremos no texto. Então vamos lá? Vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 12, a partir do versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Nós vimos anteriormente a ressurreição de Lázaro e vimos que a notícia da ressurreição correu, a ponto de muitas pessoas crerem em Jesus. Vimos depois aquele jantar na casa de Simão, onde Jesus é recebido por Lázaro, ungido por Maria. Vimos como a presença de Jesus ali em Betânia atraiu muitos judeus. E também vimos que os principais sacerdotes, os líderes religiosos, decidiram tirar a vida de Jesus e de Lázaro. Agora, nesse contexto, onde Jesus está sendo perseguido,
onde os líderes já disseram que se alguém tivesse notícia de Jesus era para contar a eles, porque eles estavam querendo prender e matar Jesus. Nesse cenário de perseguição, uma multidão está recebendo Jesus em Jerusalém. É o que vemos aqui no texto. No dia seguinte àquela festa, aquela multidão que estava na festa, que tinha ouvido que Jesus estava indo para Jerusalém, essa numerosa multidão tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro de Jesus, clamando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Um grandioso número de pessoas, o que João chama de uma grande multidão, quando soube que Jesus estava vindo para Jerusalém, resolve programar uma recepção fabulosa para Jesus. Nos nossos dias, acontece algumas vezes de termos uma grande recepção, quando uma equipe, uma delegação chega vitoriosa de um evento esportivo, nós vemos aqueles carros de bombeiro passando pelas cidades. Em cima do carro de bombeiros, as pessoas a serem homenageadas e todo o povo celebrando que aqueles vitoriosos chegaram. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui para Jesus. Jesus está sendo recebido, festejado, celebrado, o Rei de Israel. As pessoas dizem Hosana. Hosana era um pedido de socorro, um pedido de salvação. Salva-nos, salva-nos agora. As pessoas clamam por salvação para Jesus, reconhecendo que Ele é poderoso, Ele é Rei. Hosana, salva-nos, o Senhor é o nosso Rei. É o que o texto diz: bendito que vem em nome do Senhor, bendito esse que é Rei de Israel. Jesus está sendo aclamado por uma multidão como Rei. E Jesus não está sendo aclamado como rei porque demonstrou um poderio militar, não. Ele não venceu o Império Romano, ele não venceu a liderança judaica, ele não pegou espadas, ele não instalou um trono em Jerusalém e passou a reinar, nada disso. Ele nem chega em Jerusalém com uma pompa. O que se esperava de um rei é que chegasse com aquele veículo que ninguém tem, não é? Em nossos dias ele vai chegar num super carro, numa super comitiva, ou nos dias de Jesus ele chegaria em uma grande carruagem, em seu cavalo branco, naquelas coisas que ninguém tem. Mas não, Jesus chega num jumentinho, um jumentinho emprestado, como se fosse nos nossos dias, o nosso grande herói entra na cidade numa bicicleta emprestada, num veículo muito simples, naquilo que é normal e corriqueiro. Ele não chama atenção pelo seu poder militar, ele não chama atenção porque os seus veículos são chamativos, nada disso. Jesus Cristo está chamando atenção pelos milagres que ele operou, pelo poder que nele habita. A notícia que chegou é a notícia da ressurreição de Lázaro. A notícia que chegou é a notícia de que ele faz o que ninguém pode fazer, que ele faz o que só Deus pode fazer. João diz que Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou o jumentinho e ele diz que é para cumprir a escritura: não temas, filha de Sião, o seu rei vem montado em filha de jumenta. Mas os seus discípulos não entenderam que isso era o cumprimento da escritura. Só quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também que eles fizeram essa entrada triunfal para Jesus e Jesus entrou no jumentinho que os discípulos foram buscar. As escrituras estavam sendo cumpridas e os discípulos nem se perceberam. Talvez a euforia daquela festa, daquela recepção, talvez pela expectativa de que agora Jesus tomasse um poder militar, que ele se demonstrasse rei, porque a população estava aclamando Jesus como rei. Talvez por uma coisa ou por outra, os discípulos não se atentaram, que as escrituras estavam sendo cumpridas, que ali estava o rei prometido. Jesus Cristo, que já tinha demonstrado o seu poder de diversas formas, mas que em todos esses momentos tinha uma certa cautela, porque não era a hora de se apresentar, não era a hora de confrontar as autoridades, não era a hora ainda de ir para a cruz. Agora Jesus se apresenta na principal cidade, na principal festa, na festa que ele será crucificado. No final dessa festa, Jesus será crucificado.
A hora de se apresentar chegou. A hora de se revelar chegou. E Jesus Cristo se apresenta. Ele é o Rei. E nessa apresentação de Jesus há um testemunho. Um testemunho, quem conta esse testemunho é a multidão. O testemunho de quando ele chamou Lázaro do túmulo, de quando ele levantou Lázaro dentre os mortos. Interessante que a multidão testemunha. E o que é testemunhar? O que você entende quando você diz que a multidão testemunha? Testemunhar é falar, é contar o que Jesus fez. A multidão testemunha, e pelo testemunho da multidão, todo mundo sabe o que Jesus fez. Hoje em dia, quando falamos de testemunho, às vezes ficamos um pouco divididos entre o nosso testemunho de vida e o nosso testemunho de contar quem é Jesus, de testemunhar, de contar o quem Ele é, de contar o que Ele faz. Esse texto vai reforçar para você a certeza de que testemunhar Jesus é falar. Testemunhar é dizer quem Jesus é, dizer o que Jesus faz. Aqui as pessoas testemunhavam, dizendo o que viram Jesus fazer. E você pode se perguntar, mas e o meu testemunho de vida? Não é importante o testemunho de vida? Claro que é. Porque se você não tiver um bom testemunho de vida, ninguém ouvirá quando você testemunhar sobre Jesus. Se você não tem uma vida, por exemplo, com amor, com bondade, com paciência, não adianta você falar que Jesus é amor e que os seus discípulos aprendem amor dele. Ninguém vai ouvir o seu testemunho, ninguém dará crédito ao seu testemunho. Então, um testemunho de vida é importante porque a sua missão é testemunhar quem é Jesus e o que ele faz. Sem testemunho de vida, ninguém te ouvirá. Mas a sua missão é proclamar, é contar, é testemunhar. E testemunhar é contar quem é Jesus e o que ele tem feito. Como resultado desse testemunho, por causa disso, a multidão que estava na cidade sai ao encontro, porque a multidão ouviu o testemunho que o povo está dando do sinal que Jesus fez. A liderança religiosa, os fariseus, eles falam, olha, tá tudo perdido, não aproveita mais nada. Aí vai o mundo após ele. Aqueles líderes tinham feito todas as estratégias possíveis para parar os seguidores de Jesus, para impedir que Jesus inflamasse a multidão. Agora nós temos uma numerosa multidão recebendo Jesus como um rei, proclamando que ele é o rei dos judeus, dizendo que ele vem em nome do Senhor. Jesus Cristo é reconhecido aqui na festa da Páscoa, na principal festa dos judeus, como o verdadeiro rei. Todo aquele cuidado que ele tinha apresentado antes, de não gerar confronto com os líderes, de não gerar uma perseguição imediata, esse cuidado acabou. Agora Jesus Cristo se apresenta, deixa que a multidão o reconheça, Jesus se revela, e quando ele se revela, a multidão se prostra diante dele. A multidão clama por socorro, reconhecendo que só ele pode salvar. A multidão dá testemunho do que ele faz. E quando o testemunho é ouvido por aqueles que estavam na festa, todos saem ao seu encontro. Então, a liderança judaica da época reconhece que não tem como segurar mais essa multidão. Agora, Jesus Cristo foi revelado, todos o reconhecem, todos sabem quem ele é. Ele fez uma entrada triunfal. Jesus é o verdadeiro rei. O texto continua dizendo que entre os que subiram para adorar tinham alguns gregos. E os gregos foram falar com Felipe, chamaram Felipe de Senhor e falaram assim, Felipe, nós queremos ver Jesus. Felipe foi falar para André, e André e Felipe juntos foram contar para Jesus. Essa situação é um pouco estranha, porque é um pedido tão simples, nós queremos ver Jesus, mas eles eram estrangeiros, eles não podiam entrar, por exemplo, no templo, eles tinham que ficar até o pátio dos gentios apenas. Então essas pessoas querem ver Jesus. Felipe resolve falar com André, olha André, tem um pedido diferente aqui de algumas pessoas que querem ver Jesus. Os dois juntos vão falar com Jesus. Quando eles falam para Jesus que tem gentios procurando, João nos diz que Jesus responde, apresenta aqui uma resposta de Jesus. Antes de olharmos as respostas de Jesus,
eu quero que você perceba como os líderes religiosos estão preocupados porque agora em Jerusalém Jesus foi conhecido como rei. O texto nos mostra que não apenas em Jerusalém, os estrangeiros agora estão querendo ouvir Jesus. E isso é preocupante, até para os seguidores de Jesus, não sabem como resolver isso, porque os estrangeiros não são bem-vindos dentro do templo. Mas vemos com isso que Jesus Cristo não se limita a um povo. Ele está dizendo que está chegando a hora, é o que nós veremos um pouquinho mais para frente nesse texto. Vim para esta hora, é o que ele diz. O povo judeu reconhece Jesus como Senhor, mas os estrangeiros também reconhecem Jesus como Senhor. Ele disse que tinha ovelhas que não estavam naquele aprisco, que ele atrairia essas ovelhas. Jesus Cristo é reconhecido como Senhor por todo o povo. A luz é vista não só por uma nacionalidade, não só por uma etnia, a luz é vista pelo mundo todo. As trevas não podem prevalecer contra a luz de Jesus. Jesus Cristo, o Rei, se revela. E olha a resposta de Jesus a essa informação de que tem gregos querendo falar com ele. Jesus diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olha, essa informação, chegou a hora. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Não falta mais nada. Chegou. Os judeus reconheceram, os estrangeiros reconheceram. Jesus foi proclamado. Jesus foi anunciado. As pessoas estão anunciando quem ele é, o que ele faz. Chegou a hora de ser glorificado. A missão de Jesus de revelar aqui quem ele é, de revelar seu ser, de se mostrar, de iluminar, essa missão foi atingida, essa missão foi completada. As pessoas agora sabem quem ele é. Ele tem ainda a missão de nos purificar, de pagar o nosso pecado na cruz. Ele está caminhando para a cruz e chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele conta aqui uma parábola. Ele fala assim, olha, se o grão de trigo não morrer quando cai na terra, ele fica sozinho. Mas se morrer, ele produz muito fruto. E aqui é a explicação dessa parábola. Quem ama a sua vida, perde-a. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva a sua vida para a vida eterna. Jesus está caminhando para a morte. E como explicar isso para os seus discípulos para que eles não entendam isso como uma derrota? Nós sabemos que os discípulos entenderão como uma derrota, eles fugirão, eles sairão achando que tudo está perdido, mas Jesus Cristo está dizendo, não está, eu vim para isso, eu vim para esse momento, a hora chegou. Os judeus o aclamam como rei, os estrangeiros estão procurando esse mesmo rei, a hora chegou. A hora da morte. Só que essa morte não é o fim, porque essa vida não é tudo que tem. E Jesus está dizendo que quando nos agarramos a essa vida, aos prazeres dessa vida, nós perdemos a vida. E quando olhamos para o futuro, quando entendemos que a vida é eterna, nós então ganhamos vida e vida de verdade. O que Jesus está conquistando para nós é algo que extrapola essa existência, é vida, mas não vida que se limita a esse mundo, a essa existência. Vida e vida eterna. É incomparável o valor, não tem como comparar com nada desse mundo. Então Jesus Cristo está olhando para a sua morte, mas está apontando para a multiplicação, está apontando para a ressurreição, está apontando para algo muito maior. Ele está usando a semente e demonstrando que ninguém fica se lamentando porque uma semente morreu, ela morreu na terra. Ao invés disso, celebra o que vai nascer a partir da morte daquela semente. Olhando para esse exemplo, Jesus está convidando os seus discípulos a celebrarem com ele, celebrarem porque a hora chegou, ele está caminhando para a morte. E os discípulos são intimados a ficarem com ele, a permanecerem com ele. Olha o que ele vai dizer, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, fique comigo, e fique também o meu servo onde eu estou. E se alguém me servir, ele será honrado, ele receberá honra do Pai. E nós sabemos que esse chamado não será atendido. Os seus discípulos ali, os discípulos que o seguem, o abandonarão.
depois se arrependerão, depois entenderão quem é Jesus. Mas esse chamado continua para aqueles discípulos que depois desses que o abandonam, recebem a revelação de quem é Jesus, sabem quem é Jesus e são chamados a seguirem Jesus, mesmo nos momentos de angústias, de lutas, de dificuldades, mesmo nos vales sombrios, mesmo quando a certeza for de morte, nós somos chamados a seguir Jesus. E Jesus diz que onde Ele está, os seus discípulos devem estar também. Os seus discípulos têm que amá-lo mais do que amam essa vida, porque quem se apega a essa vida, a essa existência, na verdade perde a vida. Falando em angústias, Jesus está enfrentando angústia. Chegou o final, chegou a hora e a alma está angustiada. Nós sabemos que essa caminhada aqui o levará para o Getsêmani, num momento de profunda angústia. Mas agora, quando chegou a hora, Jesus diz: a minha alma está angustiada. E o que é que eu vou dizer? Eu vou pedir para o Pai me livrar dessa hora? Ele está dizendo para nós o seguinte: não é essa vida que vale, não é essa existência que vale, não é esse corpo que vale. O verdadeiro valor está na vida eterna. Não, eu não vou pedir para o Pai me livrar dessa hora. Sabe por quê? Porque vim para esta hora, vim com esse propósito. Jesus Cristo veio para morrer por mim, por você. Jesus Cristo veio para que através de sua morte nascesse vida, vida de milhares e milhares, vida de milhões e milhões de filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo veio para que Deus cumprisse o seu propósito de atrair para si seus filhos e filhas. Jesus Cristo veio para que o nome do Pai fosse glorificado. E é isso que Jesus diz agora: Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E as pessoas que estavam ali ao lado de Jesus não entendem o que está acontecendo. Que voz é essa? Será que foi um trovão? Será que foi um anjo? Então Jesus explicou: essa voz veio por causa de vocês. A voz veio para reforçar a fé daqueles discípulos, para demonstrar a presença do Pai nesse plano de morte e de ressurreição de Jesus. Jesus Cristo, o Rei, reconhecido pelos judeus, reconhecido pelos gregos, está demonstrando aos seus discípulos que esse Rei passará por humilhações. Esse Rei que entrou montado um pequeno jumento, esse Rei irá para a cruz. Esse rei será humilhado, esse rei será morto, crucificado, sepultado. O que ninguém sabe é que esse rei ressuscitará, porque ele é de fato rei. Não há nada nessa terra, nenhum poder que possa impedir o seu reinado. É verdade, é muito verdade, que a semente morre e a semente floresce, renasce. E nesse processo, Jesus diz que o mundo está sendo julgado. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, o príncipe do mundo expulso. Jesus está anunciando o fim do poder do império das trevas. O pecado que nenhum ser humano conseguia pagar, agora terá seu preço liquidado, a fatura eliminada. O preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, aquilo que nos afastava de Deus, o preço foi pago. Quando Deus procura o ser humano pecador para punir, ele encontra Jesus Cristo na cruz e pune seu próprio filho no meu lugar, no seu lugar. O verdadeiro rei paga humildemente a nossa dívida. O verdadeiro rei nos traz vida e vida de verdade. O verdadeiro rei nos chama a valorizarmos a vida que ele dá, mesmo que para isso tenhamos que desprezar essa aqui, tenhamos que colocar em risco a nossa vida aqui para valorizarmos o que realmente tem valor. Nós somos chamados a segui-lo, a servi-lo, a estar onde ele está, a amá-lo acima de tudo, a amar a vida eterna mais do que tudo nessa vida passageira. O império das trevas chegou ao fim. Agora o verdadeiro rei diz que quando ele for levantado, ele atrai todos para ele. Não há um ser na terra que não seja atraído para a cruz de Cristo.
Não há um ser na terra que não seja impactado pela cruz de Cristo. Assim como vimos no Evangelho de João aqui, a presença de Jesus sempre gerou atração ou rejeição. A cruz de Cristo também não passará desapercebido, como ele nunca passou desapercebido. A cruz de Cristo é um fato marcante que não tem como passar desapercebido. Cristo marca a história. Cristo é o verdadeiro rei. Cristo põe fim ao império das trevas, ao império do pecado. Cristo põe fim ao sistema onde ninguém podia se aproximar de Deus. Cristo põe fim àquela separação onde o ser humano tem que ficar separado por um véu da presença de Deus. Cristo leva os filhos de Deus à presença do Pai. Cristo paga o preço que nós não podíamos pagar. Ele atrai todos para si mesmo e ele diz isso falando sobre o gênero de morte. Ele diz ser levantado porque ele morreria na cruz. Quando a multidão ouve, replica, fala, peraí, nós temos ouvido que o Cristo permanece para sempre. Agora você está falando de ser levantado? Quem é esse filho do homem? E aqui respondeu-lhes Jesus. E Jesus agora responde à multidão que está perguntando quem é esse filho do homem. Mas eu pergunto, cadê a resposta para André e Felipe? Cadê a resposta sobre os gentios? Cadê a resposta sobre os gregos? João nos disse anteriormente que Jesus responde. E Jesus não responde dizendo tragam ou não tragam. Quando os estrangeiros querem saber quem é Jesus, quando os judeus reconhecem Jesus como rei, Jesus responde dizendo chegou a hora de ser glorificado. Jesus responde não dizendo que aquelas pessoas poderiam vir para ele. Jesus responde dizendo que ele atrai todos nós. Jesus responde dizendo que não apenas aqueles gregos, mas eu e você, todos nós somos atraídos para a cruz de Cristo. Nós temos livre acesso a ele. Chegou a hora, e graças a Deus, chegou a hora de nós sermos atraídos para Jesus. Jesus já tinha vivido horas de não ser revelado, mas agora chegou a hora de se revelar e de nos atrair para ele. E Jesus responde a essa multidão que está curiosa, dizendo, por um pouco a luz está com vocês, e a luz é ele. Então andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que vocês se tornem filhos da luz. E dizendo para o povo andar na luz, Jesus Cristo se retira e se oculta deles por um tempo. Esse texto se inicia com uma multidão que ouviu sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre quem é Jesus, e sai às ruas recebendo Jesus como rei, proclamando quem é Jesus e o que ele faz. A multidão que ouve a proclamação também vai receber Jesus. Depois dos judeus terem reconhecido Jesus, aí o texto nos mostra que gregos, pessoas estrangeiras, também querem ouvir sobre Jesus, querem ver Jesus, estão buscando Jesus. Quando chegam essas notícias, Jesus diz, chegou a hora. Mas quando ele está se revelando, mesmo tendo a voz do Pai dizendo sobre a glorificação, quando Jesus fala sobre a cruz, as pessoas ficam em dúvida. O que é isso? O que é essa história de que ele tem que morrer? Ele falou que uma semente tem que morrer, que os discípulos têm que estar com ele, que tem que amar a vida que ele dá, mesmo que tenha que rejeitar essa vida. Que história é essa de que ele tem que morrer? Esse povo precisa de esclarecimento. Então Jesus, que é a luz, diz que esse povo tem que andar na luz, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então Jesus dá uma ordem. Creiam na luz. Creiam na luz para que vocês se tornem filhos da luz. Creiam na luz. Um texto, então, que começou dizendo que os judeus creem, os gregos creem, mas apesar dessa fé, todos ficam balançados sobre que história é essa de que envolve morte, que envolve cruz, ser levantado. Jesus não deu resposta ao pedido dos gregos. Jesus não deu resposta a essa multidão perguntando quem é o Filho do Homem. A resposta é a seguinte: creia na luz. Talvez você tenha dúvidas sobre quem é Jesus,
Talvez você tenha dúvidas sobre como seguir Jesus. A resposta de Jesus para você hoje é simples. Creia na luz. Creia na luz. Creia nele. Esteja onde ele estiver. Siga os passos dele. Creia na luz. Essa ordem de crer nele é tudo que eu e você precisamos. Várias coisas foram perguntadas e Jesus não respondeu como esse povo queria, dizendo se os gregos podiam vir ou não, ou dizendo que história é essa dele morrer, de ser levantado. Não. Para todas as perguntas, Jesus fala que existe apenas um remédio. Creia na luz. Creia na luz para se tornar filho da luz, porque senão você andará em trevas. Desde o primeiro capítulo desse evangelho, eu estou convidando você a prestar atenção na ordem para crermos em Jesus. Prestar atenção no verbo crer, que é tão notável aqui nesse livro todo. João está nos convidando desde o início para crermos em Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus recebem o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Creia em Jesus. Se você crer em Jesus, você proclamará quem é Jesus. Se você crer em Jesus, você trará os ensinamentos de Jesus para a sua vida. Se você crer em Jesus, você amará Jesus mais do que tudo nessa terra. Se você crer em Jesus, você contará para todo mundo quem é Jesus. Creia em Jesus. Que Jesus abra os seus olhos, os meus olhos, para que nós possamos crer em Jesus. Que todas as ações, as palmeiras que pegamos, as proclamações, possam ser proclamações de quem crê em Jesus. Porque se não crermos, nós faremos essas festas e depois o abandonaremos. Nós faremos as celebrações, mas nos momentos difíceis nós correremos e negaremos, assim como os discípulos farão. Então creia em Jesus, para que eu e você possamos permanecer firmes, ligados a Ele, para que sejamos filhos e filhas de Deus, que estão onde Jesus está, que seguem os passos de Jesus, que ama Jesus mais do que tudo nessa terra. Creiamos em Jesus. Foi muito bom ler mais esse trecho da Bíblia com você. Que Deus te abençoe e espero encontrá-lo aqui na nossa próxima leitura, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.